Bom dia, meus irmãos e meus amigos. Eu quero, neste momento, dar continuidade à palavra de meditação dessa semana, baseada no texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo número 14, quando conta a história que Jesus estava orando sobre o monte durante a noite e ele viu lá de cima os seus discípulos no barco com uma tempestade vultuosa, as ondas bravias, o vento contrário, a ponto de eles estarem correndo risco de morte, com o barco com risco de afundar. Mas aí Jesus desce então em direção a eles e vai andando sobre essas águas tempestuosas contra este vento tempestuoso, e ele está aproximando-se do barco quando os discípulos veem aquele vulto e começam a gritar apavorados, pensando que é um fantasma, que é um espírito que está vindo ali. E Jesus fala assim: não tenham medo, sou eu. E no versículo 28, Pedro, vendo aquele vulto, ouvindo a voz de Jesus, ele fala: se fores tu mesmo, Senhor, faz com que eu vá andando até ti. E aí Jesus fala assim: vem. E aí é que nós podemos perceber uma atitude de Pedro, que ele teve uma ousadia. Ele viu o sobrenatural de Deus, ele viu uma operação miraculosa, que Jesus estava andando sobre aquelas águas tempestuosas, e ele tem a ousadia para crer que ele poderia andar sobre as águas também, uma ousadia para querer experimentar o milagre de Deus na sua vida pessoal. E quando Jesus fala assim, vem, ele simplesmente tem uma atitude de obediência por fé. Ele creu que ele poderia andar segundo a palavra de Jesus. E ele saiu do barco e foi andando sobre as águas também. Então, nós muitas vezes precisamos também de milagres de Deus, dizemos, eu creio em Deus, mas não temos esta fé com obras, de ter atitudes coerentes com a nossa fé. Primeiro, a ousadia de crer que é possível um sobrenatural. E segundo, ter uma atitude de obediência por fé. Ouvir a palavra de Jesus, vem e vai em direção a ele. E caminha sobre as águas no meio da tempestade. Mas Pedro, andando sobre as águas, de repente ele olhou para as circunstâncias. E aqui vem um ponto negativo que acontece conosco também. Tiramos os olhos da fé de Jesus para olhar para as circunstâncias, para os ventos contrários, para a tempestade que está vindo contra nós, e isso tira a nossa fé. E aí então começamos a afundar. Então, todos lembram dessa passagem como a passagem que Pedro afundou nas águas. Mas, antes de afundar nas águas, ele teve ousadia e teve uma obediência por fé, que nós precisamos ter também para experimentar o sobrenatural de Deus, os milagres na nossa vida. Porque Jesus Cristo dá ordens, a palavra de ordem de Jesus Cristo faz toda a diferença. E se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus e podemos andar no meio da tempestade. Com as ondas bravias, com o vento contrário, nós podemos andar sobre as águas e experimentar o sobrenatural de Deus. Os milagres de Deus podem acontecer na nossa vida. Mas, se nós tirarmos o foco da nossa fé, tirarmos os olhos de Jesus e olharmos para os problemas, certamente nós podemos afundar. E quando Pedro começou a afundar, aí sim, ele grita por socorro a Jesus, fala, Senhor, salva-me. E aí, a direção correta que Pedro teve, que na hora que estava afundando e na hora que também nós estivermos passando por dificuldades, com riscos para a nossa vida, precisando de um milagre, temos que pedir o socorro que está no nome de Jesus. E Jesus imediatamente, prontamente, foi na direção dele, tomou pela mão, o levantou sobre as águas de novo e eles andaram de volta até o barco. Então, isto deve acontecer conosco também se nós quisermos experimentar o sobrenatural de Deus. Mais do que ter medo das circunstâncias, precisamos ter fé, obediência, ousadia e pedir socorro ao nome, à pessoa de Jesus Cristo como nosso Salvador. Se nós crermos, se nós buscarmos de todo o coração, as tempestades vão acalmar. Jesus entrou no barco com ele e o vento cessou. Assim também, precisamos ter as atitudes corretas de fé, de ousadia, que vamos ver a glória de Deus manifesta. Você vai ver as tempestades da sua vida cessarem à medida que você clama pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome do Salvador Jesus. E certamente o poder de Deus vai ser liberado e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Creia e ande por fé. Obediência por fé, em nome de Jesus.